Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre raciocínios encadeados e sobre plausibilidade. Bora lá? A primeira condição necessária da cogência é a validade. É uma condição necessária, mas não suficiente, porque todos os raciocínios cogentes são válidos. Mas há raciocínios válidos que não são cogentes. A segunda condição é a verdade das premissas. Os raciocínios que reúnem essas duas condições são sólidos e provam definitivamente que a conclusão é verdadeira. Uma vez que os seres humanos não são oniscientes, há casos em que se considera erradamente que uma premissa é verdadeira ou em que se rejeita uma premissa verdadeira que por erro se considera falsa. Todos os raciocínios sólidos têm conclusões verdadeiras, mas nem sempre se sabe se as premissas são verdadeiras. Quando pelo menos uma das premissas é duvidosa, recorre-se a outros raciocínios para se tentar provar que é verdadeira. O seguinte acerto de um diálogo amplamente usado como introdução ao pensamento de Platão até o século XIX, quando Schleiermacher, em 1809, pôs a sua autenticidade em dúvida com argumentos algo duvidosos, segundo Girson, em 2009, ilustra este aspecto. Sócrates: com quem conversas agora? Alguém que não eu? Alcibiades: não. Aí o Sócrates, depois, aí no Sócrates, Alcibiades agora: eu estou a falar contigo? Sim. É Sócrates quem fala? É ele, certamente. E quem ouve é Alcibiades? Sim. Lembrando que os dois tiveram um caso, o Alcibiades doidinho para pegar o Sócrates, porque os gregos acreditavam no seguinte, que a sabedoria, a beleza eram transmitidas através da relação sexual. O Alcibiades, uma vez vendo o Sócrates discursar, disse: nossa, mestre, como você sabe, deita comigo essa noite. Então ele queria ali deitar acreditando que pegaria um pouco da sabedoria. E o Alcibiades, que era um grande guerreiro, um grande soldado do exército grego, se destacou nas guerras gregas, lutando por Atenas. E ele está falando aqui com Sócrates, os dois eram amantes. Lembrando que o Sócrates era casado com a Finarete, acho que teve filhos, agora não me lembro certo quantos, acho que teve sim. Mas tinha um caso ali, porque o prazer para os gregos era entre os iguais, entre os diferentes era só para procriação, com mulher era só para procriar, para ter prazer com os homens. E quem ouve é Alcibiades, sim. E não fala Sócrates com palavras, é claro. Suponho que dirias que falar é o mesmo que usar palavras, certamente. Mas o que está a ser usado e quem o usa são diferentes, não? O que quero dizer? Um sapateiro, por exemplo, corta com um estilete e uma raspadeira, pensa, e com outras ferramentas, sim. É o que ele faz. Portanto, não é quem faz os cortes e usa as ferramentas diferentes das ferramentas com que corta, é claro. E do mesmo modo, não é quem toca a harpa diferente daquilo que usa para fazê-lo, sim. Era isso que eu perguntava. Quem usa uma coisa não parece sempre diferente daquilo que usa? Parece que sim. Pensemos de novo no sapateiro. Corta ele só com as ferramentas ou também com as mãos? Também com as mãos. Portanto, ele usa também as mãos, sim. E não usa ele também os olhos quando faz sapato? Sim. Não concordamos que a pessoa que usa é diferente do que usa? Sim. Então o sapateiro e o arpista são diferentes das mãos e dos olhos que usam no seu trabalho? Assim parece. Não usa o homem também todo o seu corpo? Certamente. E concordamos que quem usa é diferente da coisa que está a ser usada? Sim. Então o homem é diferente do seu próprio corpo. Assim parece. Está na obra Alcibiades I de Platão. Platão pretende provar que os seres humanos são diferentes dos seus próprios corpos. Talvez porque pensa que são almas que habitam os corpos. Essa ideia é a conclusão principal do texto. E a primeira coisa que urge reconhecer, uma vez identificada a conclusão principal, torna-se mais fácil encontrar os raciocínios que visam prová-la. Sócrates dá vários exemplos em que quem usa e o que é usado são diferentes, sendo esta a chave para compreender o raciocínio principal do texto. Quem usa uma coisa é diferente daquilo que é usado. Os seres humanos usam os seus próprios corpos, logo são diferentes dos seus corpos. Então, os seres humanos, a essência deles deve ser a alma, inclusive era o que Sócrates dizia, a essência do ser humano é a alma, é a sede do conhecimento da consciência humana, a alma, o corpo é apenas um túmulo da alma. Porém, como se prova que as premissas são verdadeiras? Se não forem óbvias ou se não puderem ser conhecidas diretamente, será preciso prová-las raciocinando de novo, que é exatamente o que faz Sócrates nessa passagem. Para provar a primeira premissa, ele recorre a um raciocínio complementar. Os sapateiros são diferentes das ferramentas que usam. Os arpistas também, logo, quem usa uma coisa é diferente daquilo que é usado. Este raciocínio tem como conclusão a primeira premissa do raciocínio principal. A segunda é a conclusão de outro raciocínio complementar. O sapateiro usa as mãos e os olhos para fazer sapatos. Logo, os seres humanos usam seus próprios corpos. O que se vê neste exemplo é muito comum: um raciocínio principal, que visa provar uma dada conclusão, e depois vários raciocínios complementares que visam provar cada uma das premissas. Em outros casos, trata-se apenas de apresentar vários raciocínios relativamente independentes para provar uma dada conclusão.
Mas mesmo aí é comum que pelo menos algumas premissas mais disputáveis exijam outros raciocínios para tentar prová-las. Vamos à plausibilidade. Não basta que os raciocínios sejam sólidos para que sejam cogentes, como é evidente. E o cenário era francesa, logo, ela era francesa. Este raciocínio é válido e a premissa é verdadeira, mas é evidente que não é cogente. Quando o raciocínio é circular, não é cogente. É uma petição de princípio, ou petitio principii. Para que seja cogente, é preciso que todas as premissas do raciocínio sejam mais plausíveis do que a conclusão. Note-se que não basta que as premissas sejam plausíveis, é preciso que sejam mais plausíveis que a conclusão. A premissa do raciocínio anterior é plausível, mas o raciocínio não é cogente. Isso é um pouquinho dessa obra, né, de lógica elementar do Desidério Murcho. Para mim é a melhor obra de lógica em língua portuguesa da atualidade. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.